A paz de Deus e a graça bendita do Senhor Jesus esteja dentro do teu coração. O assunto do vídeo hoje é sobre dois tópicos que vieram dessa reunião geral de ensinamentos, a RGE 2019, realizada no Brás, em São Paulo, sede administrativa nacional da Congregação Cristã no Brasil. Os dois assuntos são sobre casamento, divórcio e sobre festas nupciais de casais do mesmo sexo, do mesmo gênero. Todos vocês sabem que essas reuniões que se fazem em São Paulo todos os anos, os anciães e diáconos ali, os mais antigos e os mais novos, saem de todo o Brasil e vão até São Paulo, se reúnem para tratar assuntos referentes às suas congregações, aos seus estados, enfim, em referência à obra de Deus. E os tópicos desse ano vieram com uma novidade, ou seja, com um assunto referente à separação de casais e reconstrução matrimonial. O que está acontecendo aqui no YouTube? Após sair esses tópicos de ensinamento, e já vou adiantar, tá, que eu estou me aventurando em falar desses tópicos, porque são tópicos somente pro ministério, né? Mas o que está acontecendo? Existem canais, que eu não vou citar o nome deles aqui, que eles estão manipulando as informações. Eu não sei se eles não sabem ler, ou se o prazer deles é causar tumulto e alvoroço no meio daqueles que são revoltadinhos com a congregação. Ou às vezes instigar uma esperança em pessoas, ou criar falsas expectativas nos corações das pessoas. Se for essa a intenção, é muito feio o que estão fazendo. Isso não é bonito, isso não é agradável. Tem chegado diversos e-mails, mensagens no meu Instagram, mensagens na página do canal no Facebook, pessoas perguntando em uma só voz: é verdade que o Brás não vai mais cortar a liberdade? É verdade que vai cessar o corte da liberdade? É verdade que todos os que estão sem liberdade vão voltar a ter liberdade? Eu estou aqui com todos os tópicos da reunião geral de ensinamentos desse ano de 2019. E eu não vi nenhum desses tópicos dizendo que todos os que estão sem liberdade na congregação terão as suas liberdades devolvidas. Eu não vi em nenhum desses parágrafos dizendo que não haverá mais corte de liberdade. Nesses tópicos foi falado de um determinado caso que a pessoa não perderá a liberdade. Mas é um caso determinado que é em relação ao casamento. Tá? E eu vou ler aqui e vou explicar para vocês não criarem falsas expectativas. Tá? Esse assunto de cessar o corte de liberdade dentro da congregação cristã no Brasil, isso é conversa fiada. Porque mesmo eu sendo a favor do retorno de pessoas que erraram, que voltaram, que têm desejo de servir a Deus, todos sabem, quem não me conhece, quem está assistindo esse vídeo hoje, você faça uma maratona aqui no meu canal e assista os meus vídeos anteriores. Assista o meu vídeo sobre o pecado de morte, adultério, tem perdão? Nesse vídeo que eu fiz sobre o pecado de morte, eu coloco bases bíblicas, que não existe pecado de morte, existem pecados que geram a morte. Se a pessoa morrer, não se arrepender ou blasfemar do Espírito Santo, não tem perdão. Se a pessoa morrer sem o arrependimento, ou se ela blasfemar contra o Espírito Santo. Eu sou a favor do corte da liberdade no caso de disciplina. E a disciplina na igreja, em membros que caem em erros, em pecados, é bíblico. Tem que disciplinar a pessoa que cai em transgressão na igreja. Mas tem que ser da maneira que o apóstolo Paulo ensinou. Tem muitos aqui no YouTube, esses que são revoltados com a congregação, que dizem: não, mas Paulo não salva ninguém. Paulo, quem salva é Jesus Cristo. Tá? Então, se não crê no que Deus deu para o apóstolo Paulo, então você não crê no Espírito Santo. Porque os apóstolos, os profetas foram inspirados pelo Espírito Santo para trazer as doutrinas da parte de Deus a nós. Para você ver que disciplina na igreja, cortar, disciplinar um membro, tirar ele da comunhão da igreja, não digo da Santa Ceia, mas de participar do culto, é bíblico. O Senhor Jesus em Mateus capítulo 18, versículo 15 ao 17, diz assim: ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende
o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste a teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. E se não a escutar, dize-o à igreja. E se também não escutar a igreja, considera-o como um gentil e publicano. Também vemos em 1 Coríntios capítulo 5, nos 13 versículos do capítulo 5 de 1 Coríntios, o apóstolo Paulo dá conselhos sobre uma pessoa que estava pecando, estava em pecado na igreja de Coríntios. E o apóstolo Paulo exorta que essa pessoa seja tirado da comunhão da igreja. Tá? É cortada a sua liberdade. Então o corte de liberdade é bíblico e é para o bem da igreja e para o bem daquele que está no erro. Porque a pessoa que é disciplinado na igreja, ele cria temor. E se ele for genuinamente sincero e arrependido de qualquer ato que cometeu, ele vai procurar se consertar perante Deus para retomar da onde ele caiu. Eu sou a favor do corte da liberdade, eu sou a favor da disciplina na igreja, mas sou a favor que, de acordo com essa pessoa, ela mostre arrependimento, mas sou a favor de que essa pessoa, ela disciplinada, sem liberdade, ela mostre frutos de arrependimento, sinais que evidenciem em seu coração, que mostrem que o Espírito Santo está com ele. Eu acho que a liberdade dessa pessoa deve ser devolvida. Mas todo caso é um caso que tem que ser tratado, né? Que tem que ser considerado. Agora essas pessoas vêm aqui no YouTube, porque a congregação vai devolver a liberdade para todo mundo. Iludindo as pessoas, manipulando as informações. No meu entender, pessoas que leem um tópico de ensinamento e interpretam de outra maneira, em público, essa pessoa ele quer atrapalhar em vez de ajudar. Vamos ler o tópico número 32 para ver o que diz aqui. Procedimentos do ministério nos casos de separação de casais. É dever dos servos de Deus que atendem à irmandade o aconselhamento sobre a vida matrimonial. Quando forem procurados por um casal que se encontra em dificuldade em seu casamento, devemos ouvi-los, considerando as razões do marido e da mulher, sempre na companhia de outro servo, servindo de testemunha quanto àquilo que ouve e fala, lavrando-se ata da reunião, com os respectivos registros de presença e arquivando-a em local seguro. Deve sempre aconselhá-los no amor de Deus, instruindo-os à oração em conjunto, perdoar-se um ao outro, suportar seus defeitos e instruí-los ao temor de Deus com humildade, paciência e caridade, pois essas virtudes fazem a paz reinar sobre o casal. Está vendo aqui? Se houve reclamações que o ministério não ouve, só ouve os irmãos e não ouve as irmãs, então aqui o ministério vai ter que ouvir ambos os lados, ouvir com amor e aconselhá-los no temor de Deus. Agora o tópico número 33, que está causando todo esse alvoroço, com pessoas aí mandando mensagens, e-mails, se é verdade que ele vai cessar os cortes de liberdade e que todos os cortados sem liberdade vão voltar a ter liberdade. Né? Porque da maneira que certas pessoas aqui no YouTube passaram a informação, deu a entender, os irmãos estão entendendo que todos, independente da situação, que está sem liberdade, vai voltar a ter liberdade na congregação cristã no Brasil. E o assunto aqui é especialmente em matrimônio e divórcio. Tá? E eu vou ler para vocês aqui. Tópico 33. Reconstituição de matrimônio após o divórcio. Quando houver divórcio originado por adultério e o cônjuge que se manteve fiel desejar novamente contrair núpcias com o seu ex-cônjuge, o assunto deverá ser considerado em reunião ministerial antes de tomar medidas quanto à liberdade daquele que permaneceu fiel, pois há situações em que o retorno ao convívio matrimonial pode reconstituir a família, condição em que, havendo filhos, estes poderão encontrar apoio dos pais e também encaminhar-se na doutrina de Cristo para a sua salvação. O fato de o fiel aceitar seu ex-cônjuge não implica em perder a sua liberdade, pois está buscando reconciliar sua família. Eu acredito que só pela leitura desse tópico
deu para entender. Um dos cônjuges adulterou, né? Aquele que adulterou, ou ele vai para o mundo, ou às vezes alguns ficam congregando, buscando a misericórdia de Deus, e geralmente a parte ofendida, a parte que foi traída, se divorcia, porque está em Mateus 19 que o divórcio só pode ser feito em caso de adultério e infidelidade. A parte ofendida divorcia, mas eles têm filhos. Um casal, por mais que tenha atritos, que se separe, que se divorcie, se eles tiverem filhos, eles ainda terão um vínculo, que são os filhos. Em muitos casos, o que acontece? Aquela parte que foi ofendida, que foi traída, perdoa o adúltero ou adúltera e resolve voltar e casar-se novamente. Por esse ensinamento, tá? Diz aqui, ó. Pois há situações em que o retorno ao convívio matrimonial pode reconstituir uma família. Então isso aqui, esse tópico está corretíssimo, porque está abrangendo uma reconstrução familiar. Porque um casal separado pode causar transtornos irreversíveis na vida das crianças. A base familiar, na educação, na formação, no desenvolvimento de uma criança, de um jovem, de um adolescente, é muito importante. Então esse tópico visa o bem-estar da família. Então, aqui dizendo que quando houver situações assim, que a parte que se manteve fiel desejar contrair núpcias, ou seja, casar-se novamente com o ex-cônjuge, o assunto vai passar em reunião ministerial antes de se tomar medidas quanto à liberdade daquele que permaneceu fiel. Então, a parte ofendida que casar-se novamente com o ex-marido adúltero ou ex-mulher adúltera não perderá a sua liberdade. Aí que entra a questão. Vai acontecer que muitos casos, de muitos lugares, em que a parte ofendida, que permaneceu fiel, resolveu casar novamente com o adúltero, o ex-marido ou ex-mulher que caiu no adultério, e perdeu a liberdade. Nesses casos, pelo que está aqui, pode ser pedido uma reconsideração ministerial, mas é referente a casar-se novamente com o ex-marido ou ex-mulher que caiu no pecado, no adultério. Vocês viram aqui dizendo que a congregação não vai cortar mais liberdade? Vocês viram eu ler aqui que a congregação cristã no Brasil vai devolver liberdade para todo mundo? Então não é isso que o tópico está dizendo. Tá? Se alguém falou isso aqui no YouTube, mentiu, porque não é verdade. O tópico está falando aqui de casais que um dos cônjuges adulterou e divorciaram e por ter família decidem voltar, ou porque ama mesmo, que às vezes tem amor, né? No coração, ninguém manda no coração, às vezes a pessoa divorciou porque caiu no adultério, mas ama e resolve voltar porque tem filhos. A pessoa que volta, a parte fiel, que voltar com a pessoa que adulterou, né, não perderá a sua liberdade, será passada em reunião para tratar do assunto. É isso que está dizendo aqui. O tópico 34 fala sobre casamento. Vamos ler aqui. Disse Paulo, o apóstolo aos Coríntios: todavia, aos casados, mando, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido. Se, porém, se apartar, que fique sem casar, ou que reconcilie-se com o marido, e que o marido não deixe a mulher. Só que esse ponto aqui que o apóstolo Paulo disse, o pessoal não entende, tá? Tem muitos que vêm me criticar. Ah, você é a favor do divórcio, que não pode separar, Paulo diz. Paulo disse aqui que não é para se apartar por motivos fúteis. Você não deve se apartar porque eu casei, o meu marido é chulesento, eu não quero mais ele. Eu casei a minha mulher, ela não sabe cozinhar, a roupa fica fedorenta, ela não passa uma amaciante na roupa. Isso não é motivo de divórcio. Porque o meu marido vai fazer xixi e erra lá, mira lá e faz xixi em volta do vaso, no chão. Isso não é motivo para divórcio. Está escrito aqui, ó. Tá? Se separar por gênio, não se case mais. Ou que se reconcilie com o marido. E que o marido não deixe a sua mulher. E vice-versa. Um reconcilie com o outro. É isso que o apóstolo Paulo disse. Portanto, a separação conjugal não é considerada pecado. Pois somente será pecado se houver casamento de um dos cônjuges com outra pessoa, cometendo, portanto, o adultério. Como está lá em Mateus 19. Tá? Se eu separar da minha esposa por gênero, porque eu não estou me acertando mais com ela, mas não houve adultério entre nós dois,
Se eu ou ela casar com outro, comete adultério. É o que está aqui. Isso aqui não é doutrina da congregação cristã no Brasil, não. É doutrina da Bíblia. Está aqui dentro. Os que se divorciam e depois retornam ao convívio com os cônjuges através de um novo casamento, não cometem pecado, mesmo que o cônjuge tenha sido infiel, pois estão reconstruindo a sua vida matrimonial. Exceção se faz quando a parte ofendida possui ministério e aceita retornar ao casamento com o que foi infiel. Condição essa que impede a pessoa de exercer o ministério na obra de Deus. Se a esposa de um ancião, ou de um diácono, ou de um cooperador vier cair no adultério e ele quiser ficar com ela, ele não está cometendo pecado. Né? Só não vai poder atender a obra de Deus, mas vai continuar com liberdade na igreja. Mediante esse tópico aqui, não vão pensar que você que separou da tua esposa por causa de gênio e você casou com outra pessoa, você vai receber liberdade, porque não é isso que está dizendo, não. A separação não é pecado, como diz aqui. Não é pecado. O pecado é você casar novamente com outra pessoa, largando o teu primeiro casamento sem ser por adultério. Porque por gênio não bateu, se casar novamente, tá aqui, ó. É adultério. Agora, se Deus vai perdoar, a Bíblia diz que o único pecado sem perdão é blasfêmia contra o Espírito Santo. Todos os pecados serão perdoados. 1 João diz que nós temos um advogado perante Deus. Agora vai da tua humilhação e buscar o Senhor. Eu quero deixar uma coisa bem clara aqui. Essas pessoas que são contra o corte da liberdade são pessoas que querem libertinagem. Eles não querem liberdade, eles querem libertinagem. Tá? Porque dizer que a congregação cristã no Brasil vai deixar de disciplinar os seus membros, de cortar a liberdade, para quê? Para a igreja virar uma bagunça? Para virar uma Sodoma e Gomorra? Para virar um antro de pecado? Não, não é bem assim. Não, não é dessa maneira. Vocês me perdoam, mas é bíblico. Tá? A congregação não está cessando de disciplinar, de cortar a liberdade. A maioria das denominações também disciplina os membros. Só que com tempos curtos, tempos menores. Eu sou a favor da pessoa ficar lá, ele disciplinado, mas com o tempo, ele mostrando frutos de arrependimento, né, um certo tempo, fazer ele sentir o erro dele. A pessoa tem que ser disciplinada para sentir o peso do seu pecado, para causar nele arrependimento e temor na igreja, para que a igreja não caia também no mesmo erro que ele caiu. Foi no caso aqui que o apóstolo Paulo em 1 Coríntios exortou lá o ministério de Coríntio a tirar aquele rapaz que estava tendo relações com a madrasta, tá? Que estava em pecado, estava vivendo, tá? Traindo o seu pai com a sua madrasta. E Paulo disse, arrancai esse iníquo do meio de vós. E ainda Paulo disse que entregue o seu corpo a Satanás para que ele seja salvo no último dia. Então a disciplina é bíblica. Essa história aí que não vai ter mais corte de liberdade é mentira. Mentira é a maior mentira de 2019 que estão falando aqui no YouTube. Agora, você que divorciou por gênio e continua congregando firme e porventura, depende da cabeça do seu ancião, perdeu a liberdade, mediante esses tópicos de 2019 você pode pedir uma nova reunião, pedir para que o ministério retrate e reveja a tua situação. É isso que os tópicos estão trazendo. Agora vem com essa história que o Brás vai cessar com os cortes de liberdade e vai devolver a liberdade geral para todo mundo que está cortado sem liberdade vai voltar geral. Não é dessa maneira, tá? Não é o que está escrito aqui nos tópicos. Agora os tópicos que falam sobre o casamento de pessoas do mesmo sexo, tá? Eu vou ler aqui para vocês, ó. Casamento de pessoas do mesmo sexo. O ministério esclarece a Irmandade que devemos respeitar os direitos das pessoas referentes à união conjugal entre pessoas do mesmo sexo, pois, segundo a Constituição do Brasil, são livres para optarem sobre o modo de regerem suas vidas, e em todos os aspectos, quer familiar, social, sentimental e religioso. Devemos permanecer fiéis à palavra de Deus, que condena a idolatria e a depravação das pessoas, conforme escrito em Romanos, capítulo 1, versículo 18 ao 32. São condenados também aqueles que conhecem a justiça de Deus, mas consentem com o pecado participando de tais atos, inclusive em festas relativas a essas uniões. Tá? Teve alguém que fez um vídeo aqui, o título do vídeo era A CCB e o Banquete dos Gays. Tá? Presta bem atenção. Aqui o tópico de ensinamento saiu dizendo, os anciãos dizendo, que nós devemos respeitar os direitos das pessoas
As pessoas têm o direito referente à sua escolha, à sua união conjugal entre pessoas do mesmo sexo. Portanto, segundo a Constituição brasileira, essas pessoas elas são livres para optarem de viver do modo que assim acharem melhor para si. Portanto, né, nós devemos obedecer a palavra de Deus, que a palavra de Deus está aqui, ó, em Romanos. A palavra de Deus condena esses atos, tá? Não adianta querer apoiar essas coisas, porque a palavra de Deus não apoia. A congregação cristã no Brasil, sendo fundamentada na doutrina apostólica, ela se rege, tá? Pelo que está escrito aqui nas Escrituras, tá? Alguém pode dizer que isso aqui é preconceito, isso aqui não é preconceito, tá? A pessoa pode trabalhar com homossexual, você pode ter convívio com uma pessoa homossexual, ter na família alguém, né, nessa situação, respeitar a sua opção, né, de vida, tá? Só que nós não devemos apoiar, tá? Apoiar os procedimentos, os maus procedimentos que são contra as Sagradas Escrituras. Aqui ninguém tem preconceito, a congregação não tem preconceito com essas pessoas, porque Deus, Ele ama o homossexual, mas Deus, o Espírito Santo, reprova as suas más obras, as suas atitudes desenfreadas. Presta atenção o que diz aqui em Romanos, capítulo 1, no versículo 32. Presta bem atenção. Os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, né, os pecados, né, todos os pecados, não só o homossexualismo, mas como a inveja, homicídio, contenda, né, a pessoa mudar a sua natureza, diz aqui em Romanos 1,32, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam. São dignos de morte se eles não se arrependerem dos pecados, né? Se eles morrerem nessas práticas pecaminosas, tá? Não somente os que fazem, mas também os que consentem aos que fazem. Então, dignos de morte são os que tais coisas praticam, os que praticam o pecado, não somente os que fazem, mas também os que consentem aos que fazem. Então, perante a palavra de Deus, nós não podemos apoiar as obras más e infrutuosas das trevas. Então, esse ensinamento está corretíssimo, tá? Nós não temos nada contra os homossexuais. Só que nós, como cristãos, nós não podemos participar de um matrimônio de pessoa do mesmo sexo. Por quê? Porque você está consentindo, tá? Porque você estará apoiando e consentindo nisso. Então a nossa missão como cristãos, como embaixadores de Cristo, é lutar contra o pecado e não apoiar o pecado. Respeite o homossexual, seja teu familiar, seja teu colega de trabalho, ele tem direito de casar com quem ele quiser. Respeite ele como cidadão, como uma pessoa amparada pela Constituição Federal do nosso país, mas não apoie as suas más obras. É isso que o ensinamento está falando e é isso que está escrito aqui nas Escrituras Sagradas. Eu espero que esse vídeo possa satisfazer a curiosidade e a inquietação de muitos, tá? Que tudo isso aqui eu falei baseado e lendo aqui os tópicos de ensinamentos. Eu li para vocês aqui, espero que vocês tenham absorvido tudo que eu passei para vocês nesse vídeo. O vídeo termina por aqui. Se você chegou aqui agora pela primeira vez, inscreva-se aqui no canal, deixe o teu like, compartilhe esse vídeo e os vídeos aqui do meu canal com os teus familiares e amigos e irmãos. Não esqueça de ativar o sininho das notificações para que você receba mais vídeos como esse. Termino te saudando com a santa paz de Deus, o nosso eterno Criador, mandando um ósculo santo da caridade dentro do teu coração. Um abraço fraterno em Cristo Jesus. Deus abençoe. Até o próximo vídeo.